Falamos de elegibilidade, falamos de condição eleitoral ativa, falamos de capacidade eleitoral passiva e agora nós precisamos falar de inelegibilidade. O que é inelegibilidade? Inelegibilidade é o fato da pessoa não poder se candidatar a um cargo eletivo. É um impedimento para que a pessoa exerça a sua capacidade eleitoral passiva. Nós temos dois tipos de inelegibilidade. A inelegibilidade absoluta, que é aquela que vai me impedir de concorrer a qualquer cargo eletivo, e a inelegibilidade relativa, que é aquela que não me permite concorrer a certos cargos, por estar diante de situações impeditivas da minha condição de elegibilidade. E onde está previsto estas condições de inelegibilidade na nossa Constituição? Também estão no artigo 14, parágrafo 4º, inicia-se no parágrafo 4º, que diz assim: são inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Esta é a hipótese de inelegibilidade absoluta, que é aquela que eu não posso me candidatar a nenhum cargo eletivo. Quem no Brasil é inalistável? Inalistável é aquela pessoa que não pode se alistar. Nós vimos isso lá na capacidade eleitoral ativa. Quem é proibido votar? A quem é proibido votar no Brasil? Ao estrangeiro, exceto o português equiparado e o conscrito durante o período do serviço militar obrigatório. Esses dois são inalistáveis, ou seja, não podem tirar o título de eleitor, nem tampouco votar. Então, eles não têm capacidade eleitoral ativa. Além dos inalistáveis, temos também os analfabetos. Então, inalistável, estrangeiro, exceto português equiparado. Conscrito, serviço militar obrigatório, durante o período do serviço militar obrigatório. E o analfabeto não poderão concorrer a nenhum cargo eletivo. Ou seja, eles estão diante da situação de inelegibilidade absoluta. Tudo bem? E nós temos as situações que são de inelegibilidade relativa. Quais são elas? Que se referem a alguns cargos. Pela reeleição, que está no parágrafo 5º. Para outros cargos, que está no parágrafo 6º. A chamada inelegibilidade reflexa, ou por parentesco, que está no parágrafo 7º. A inelegibilidade do militar, que nós temos algumas regras, está no 8º. E aquela prevista em lei complementar, que está no parágrafo 9º do artigo 14 da Constituição. Então, o primeiro caso de inelegibilidade reflexa, que diz respeito a alguns cargos, está prevista no parágrafo 5º e diz assim: o presidente da República, os governadores de estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Antes de falar qualquer coisa, peço que vocês prestem atenção na situação, a primeira situação que eu tenho que colocar para vocês. Trata-se de uma inelegibilidade que vai abarcar os chefes do poder executivo, tá? Então, fala presidente, vice-presidentes,
governadores de estado e do Distrito Federal, prefeitos, ou quem os houver substituído ou sucedido no curso do mandato. Então, essa é uma regra bem importante que a gente tem que saber. Neste caso, quem estiver cumprindo um mandato eletivo para esses cargos que eu estou falando para vocês, que eu acabei de falar para vocês, eles podem concorrer a uma vez só. Então, é a chamada reeleição. No Brasil, o chefe do Poder Executivo, de qualquer uma das esferas, ele pode permanecer no poder até 8 anos consecutivos, tá, gente? Não se esqueçam que é consecutivos. Por que eu digo isso? Porque no Brasil é permitida a reeleição por um período subsequente. Então, o prefeito está exercendo seu cargo eletivo e agora, em 2020, que nós teremos eleição, ele quer concorrer à reeleição. Se ele estiver cumprindo o seu primeiro mandato, a ele é permitido a reeleição. Se ele já estiver cumprindo o seu segundo mandato, ele não vai poder, porque no Brasil somente 2 períodos subsequentes, tá? O primeiro e o segundo. Então, o mandato eletivo ele tem 4 anos de duração e ele pode, sendo eleito para um período subsequente, ele pode ficar por até 8 anos. Tudo bem? Então, essa é a primeira hipótese que vocês têm que saber. Que aos chefes do poder executivo ou aqueles que estiver no seu cargo em forma de sucessão ou de substituição, eles poderão somente poderão se candidatar e ter somente um período subsequente de mandato. Subsequente, não se esqueçam. Se ele sair, ficar 4 anos fora e depois tentar novamente se candidatar, e se ele tiver os requisitos para essa candidatura, e se ele ganhar, ele vai poder assumir normalmente. Se ele ganhar e depois quiser, ele também pode ficar até 8 anos. O fato é que, subsequente, somente 2 mandatos. Tudo bem? Prestem atenção e não esqueçam de grifar que são para presidente, governadores e prefeitos. Então, portanto, aqueles que estão à frente do poder executivo. Outra regra. O parágrafo 6º, outra condição de inelegibilidade. O parágrafo 6º diz que, para concorrer a outros cargos, o presidente da República, os governadores de estado e do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Peço que vocês também prestem atenção a esta regra, que essas regras, essas inelegibilidades, elas costumam cair muito em provas, tá? Então, vocês têm que entender bem essas regrinhas da inelegibilidade. Então, fala que o presidente, mais uma vez chama a atenção de vocês, chefes do Poder Executivo, não se esqueçam disso, presidente, governadores de estado, do Distrito Federal e municípios e prefeitos, se eles quiserem concorrer a outros cargos. Então, não aquele cargo que ele está ocupando. Se ele quiser concorrer a outro cargo, que não aquele que ele estiver ocupando, ele deve renunciar o seu mandato até 6 meses antes do pleito. Portanto, pessoal, se o prefeito ele quer concorrer ao cargo de governador do estado, ele tem que renunciar ao seu mandato até 6 meses antes do pleito.
renúncia não volta atrás, certo? Quem vai assumir? Vai ser o seu vice. Se ele quiser concorrer a um cargo eletivo diferente daquele que ele ocupa, ele tem que renunciar 6 meses antes do pleito. Tudo bem? Isso também é extremamente importante. E aí alguém pode me perguntar, e se ele quiser se candidatar ao próprio cargo? Então, ele é prefeito, ele quer se candidatar à reeleição. Ele precisa renunciar? Neste caso, não. A Constituição ela é bem clara ao dizer que esta renúncia ela só acontecerá quando se tratar de cargo diferente daquele que ele está ocupando. Grifem aí no parágrafo 6º de vocês, renúncia, tá? Renúncia e o prazo de 6 meses, que isso é importante para vocês saberem.